E aqui eu gostaria de ler em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Palavra bastante conhecida, né, dos irmãos. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Podemos ler? Amém? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí eu vou continuar lendo aqui, ó. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se sentar. Então aqui uma palavra assim maravilhosa, uma palavra da parte do Senhor, onde o Jesus ele chega ali na sinagoga, né? A sinagoga não era o templo. O templo de Salomão era uma. A sinagoga era quando veio a perseguição, né, dos cristãos. Aí eles construíram, os judeus, né, eles construíram as sinagogas, que era para eles se reunirem para estudar a palavra. E ali estava Jesus. Ele chega ali na sinagoga, ele vai até onde estão os rolos, né, da lei, ali a lei, os profetas, e ele pega o rolo do profeta Isaías, e ali ele lê justamente essa passagem de Isaías, e ele lê assim: e o Espírito do Senhor é sobre mim. Louvado seja Deus, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Aleluia. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar visão aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja Deus. Aí eu fiquei meditando nessa palavra e eu entendi uma coisa: o Espírito do Senhor, ele precisa estar sobre nós. Nós precisamos da unção do Santo, da unção do Senhor sobre nós. Por quê? Porque só com o Espírito Santo, só com a unção do Espírito Santo, é que nós vamos conseguir realizar as obras do Senhor. Isso que o Senhor tem falado aqui. Ele disse isso: olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. Mas Jesus não era Deus? Sim, Jesus é Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele disse assim: o Espírito do Senhor. Glória a Deus. Então, porque, veja que interessante, quem ressuscitou Jesus dos mortos? O Espírito Santo. Foi ele que foi até lá e trouxe Jesus dos mortos. Então o Espírito Santo foi quem pegou Jesus depois do batismo e levou ele até o deserto para ser tentado. Então o Espírito Santo, ele estava ali juntamente com Jesus para ajudar a Jesus a exercer o ministério que ele foi chamado. Então ali estava: o Espírito do Senhor é sobre mim, disse Jesus, né?
trouxe para ele essa palavra, porque ele me ungiu, né, para evangelizar os pobres. E veja bem, evangelizar os pobres. Por que havia essa preocupação com os pobres? Exatamente porque naquela época os pobres não tinham vez. Os pobres não tinham nada praticamente. Os pobres, eles só tinham trabalho, eles só trabalhavam, eles levantavam, era de sol a sol, eles trabalhavam apenas, eles não tinham tempo para nada. Os pobres serviam aos ricos e eles trabalhavam a diária, né, do trabalhador. Ele era de sol a sol, então ele tinha que trabalhar para ele ganhar o seu dia, e ele não tinha tempo para nada. O pobre não tinha tempo para adorar o Senhor. Então os pobres, eles eram largados de lado, eles eram abandonados. Mas Jesus diz assim, que ele veio para evangelizar os pobres. Aleluia. Então havia aqui uma esperança para aqueles que não tinham esperança. Havia uma esperança para aqueles, para aquela classe social que era largada de lado, que era desprezada. Aqui o Senhor está dizendo, olha, vim para evangelizar os pobres. Aleluia. E ele fala outra coisa aqui, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E quem eram os quebrantados de coração? Eram aqueles que sentiam que estavam no caminho errado, que estavam pecando, que não queriam aquela vida, mas não tinham condições, por si mesmos não conseguiam sair daquela vida de pecado. Os quebrantados de coração, que tinham o seu coração doído, o seu coração quebrantado, porque não conseguiam fazer o que era certo. Então o que acontece aqui? Ele veio para curar os quebrantados de coração. E também ele fala assim, apregoar liberdade aos cativos. Irmãos, quem são os cativos? Os cativos são aqueles que estão presos. Há muito tipo de cativeiro, há muitos tipos, né? As pessoas que estão nas cadeias, as pessoas que estão cativos por um alforje, por alguém que o deixa cativo, aqueles que estão cativos pela enfermidade, aqueles que estão cativos por um senhor. Enfim, havia naquela época muitos escravos, e Jesus está dizendo que ele veio dar liberdade aos cativos. E para nós hoje há muitos cativos no vício, muitos que estão viciados e que necessitam ser libertos, precisam de liberdade. Aleluia. E Jesus, ele disse que ele veio para dar liberdade aos cativos. Aleluia. Aqueles que estão presos no vício, aqueles que estão presos no pecado, aquele que está preso muitas vezes em remédios, em tantas coisas. Mas Jesus veio para libertar os cativos. Glória para sempre, meu Deus. E ele veio para dar visão aos cegos. E quanto tipo de cegueira que existe? Se nós somos numerar, que são muitas cegueiras. Mas existe a cegueira, aleluia, eu coloquei aqui, que existe a cegueira daqueles que se recusam a ver, né? Tem aquele ditado, pior cego é aquele que não quer ver, né? Então tem a cegueira daquele que se recusa a ver, não quero saber, não, deixa como está bom assim, mas não está. Então tem a cegueira daquele que se recusa a ver, tem a cegueira daquele que não quer ver o que está na sua frente, e tem a cegueira daquele que não consegue ver mesmo.
Tem a cegueira visual, a cegueira física, né? A pessoa é cega mesmo, não vê nada. Mas até para esse Jesus veio da vitória. Jesus veio da liberdade. Jesus veio curar ao cego. Tanto o cego físico, como aquele que não quer ver, como aquele que não consegue ver mesmo, como foi o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi criado na lei judaica. Ele sabia que o Cristo viria, ele sabia, ele entendia. Ele sabia que havia a promessa, a profecia, que Jesus viria. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele não aceitava aquela religião. Era um cego, alguém que não conseguia ver, que não via, mas era uma pessoa que necessitava de que sua visão espiritual fosse aberta. E um dia, quando ele foi para Damasco, e ele era perseguindo os cristãos, e quando ele chega na estrada ali de Damasco, ele tem uma visão, e ali ele vê Jesus, e Jesus lhe faz uma pergunta: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele fica assim, sem saber, ele fala: quem és tu, Senhor, para que eu te persiga? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, naquela visão, ele cai do cavalo, e quando ele se levanta, ele está cego fisicamente, mas espiritualmente ele começou a ver. Louvado seja Deus. A cegueira espiritual de Paulo foi sarada. E Paulo entra na cidade, e ali ele chama, Deus fala com Ananias, um servo seu que estava em oração, e fala para ele: vai até lá e ore por Paulo. Aí aquele Ananias fica meio assim, meio com medo, porque ele sabia quem era Paulo. E então ele fala assim: vá, porque é para mim o vaso escolhido. E Paulo começou o seu ministério jejuando 3 dias, porque ele ficou 3 dias jejuando, porque havia tido um encontro com Jesus. E quando ele chega lá, ele ora por Paulo, as escamas que estavam nos olhos dele caem, e agora Paulo enxerga. Paulo consegue ver, tanto no físico como no espiritual. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele veio para dar visão ao cego, para dar também, para pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos, quanta gente oprimida, quantas pessoas, não é só oprimido por demônios, não, mas tem muitas formas de opressão, e uma delas é o demônio. Muitas vezes a gente vê pessoas que não saem de casa, pessoas que se prendem, pessoas que não faz, não quer, corre, foge. Mas por que você faz isso? Ah, porque eu tenho medo. Mas tem medo do quê? Não sei. É medo, é o inimigo que está ali oprimindo a pessoa. Às vezes a gente não vê, mas o mundo espiritual, ele existe, e ele está ali, o diabo está ali, querendo oprimir as pessoas, querendo colocar as pessoas cativas, embaixo do pé dele. Mas Jesus veio para dar liberdade aos oprimidos. Aleluia! Como, por exemplo, a pessoa com depressão. A pessoa com depressão é alguém que está sendo oprimido. O que é uma depressão? É o excesso de pressão sobre ela, sobre a pessoa. A pressão é tanta que a pessoa não tem vontade, não quer fazer nada, não consegue fazer nada, está triste, está abatido. Essa é a depressão. E aí o que acontece? Acontece que a pessoa está ali, mas Jesus veio e ele disse: eu venho para dar liberdade, para libertar os oprimidos. Eu tenho a prova disso. Eu já contei para os irmãos que Deus me libertou da depressão através de um sonho, de uma revelação que Ele me deu.
Ele me levou para um lugar e ali eu fui liberta da depressão. Então Deus, Ele veio para libertar e libertar os oprimidos. Louvado seja Deus. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja. E que ano aceitável é esse? Se não é a pregação do Evangelho da paz, a palavra do Senhor, que nós precisamos transmitir, que nós precisamos pregar, que nós precisamos anunciar. E às vezes tem gente do nosso lado que está perecendo, e a gente não tem coragem de abrir a boca e falar para ele: olha, Jesus te liberta, Jesus te ama, Jesus te sara, Jesus te cura. Aleluia. Mas por que não temos essa força, essa autoridade? Porque muitas vezes nós estamos ali no médico e às vezes a gente fala assim: meu Deus, por que eu estou no médico? O Senhor me cura, por que eu tenho que estar aqui? É porque você precisa estar ali como luz. Aleluia. Pregando a palavra. Eu me lembro do testemunho do irmão, um diácono da igreja. Ele disse que ele estava com uma dor do lado, e ele, com aquela dor do lado, ele orou e ele expulsou, e a dor passou. Depois no outro dia aquela dor voltou, e ele orou e expulsou, mas a dor não ia embora. E ele estava trabalhando e a dor não ia embora, até que ele não aguentou mais e ele foi ao médico. E quando ele chegou no médico, o médico falou: é uma úlcera, está estuporada já, você precisa operar, senão você vai morrer. E ali ele foi, fez a cirurgia. E quando ele fez a cirurgia, ele estava se perguntando: Senhor, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe aqui? Porque eu orei, eu expulsei a enfermidade, eu expulsei a doença, e por que eu estou aqui? E quando ele abriu os olhos na hora depois da cirurgia, o Senhor falou no coração dele: você está aqui porque tem almas que eu preciso salvar. Glória a Deus. E quando ele se levantou daquela cama e ele começou a andar por aquele corredor, e ele começou a evangelizar aquelas vidas, aquelas almas, e até o dia que ele foi embora daquele hospital, 2 almas haviam se entregado para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora eu pergunto para você: mas como podemos falar desse amor, anunciar esse ano aceitável do Senhor? Veja bem, Jesus, ele disse que ele fez isso, aleluia, que o Espírito de Deus estava sobre ele, e a unção do Senhor estava com ele, e por isso ele foi e ele fez essas coisas. Jesus trouxe essas coisas para a humanidade, mas o tempo passou e o ministério de Jesus, ele se encerrou, aleluia. O ministério de Jesus acabou naquele momento que ele subiu naquela cruz, que ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele ainda ficou por algum tempo aqui com os seus discípulos, e ele ensinava aos discípulos, e ele dizia para eles sobre o reino de Deus, ensinava para eles, até o momento que chegou a hora em que Jesus subiu ao céu, e ele disse assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou, eu vou dar para vocês o Espírito Santo. Maravilha. Poderoso é esse Senhor da glória. Eu vos darei o Espírito Santo. E o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que estava sobre ele e que o ungiu para fazer todas essas coisas, o mesmo Espírito Santo, o Senhor estava entregando para a humanidade, estava entregando para mim e para você. Aleluia. Ele estava deixando ele aqui: ó, não vou deixar vocês órfãos, vocês vão ter o Espírito Santo. Então eu lhe pergunto agora: como
podemos fazer essas obras. Porque o ministério de Jesus, Jesus foi para o céu. Mas o que Jesus quer hoje é continuar esta obra através de nós. Através de nós. Mas como nós vamos realizar estas obras? Se eu olho para a pessoa do meu lado e eu sou tão tímida que eu não consigo nem dar um folheto para aquela pessoa, que dirá falar do amor de Jesus. Como eu posso fazer esta obra se eu sou tão tímida que eu não consigo falar com aquele que está com depressão? Eu não consigo nem contar para ele que eu fui curada da depressão, que Jesus me curou. Como eu vou fazer esta obra? O segredo está aqui. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós temos necessidade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós temos necessidade dele. Aleluia. Nós precisamos desta unção que vem da parte dele. Nós precisamos do Senhor. Mas como vamos conseguir isso? Como vamos ter o Senhor conosco? Nós vamos ter o Senhor quando nós começarmos a orar, como nós começarmos a ter um altar de oração em nossa casa, em nosso lar. Aleluia. Quando nós começarmos a clamar ao Senhor, porque você ter um altar de oração é fácil, porque você acender uma chama é fácil, mas o difícil é manter a chama acesa. Levítico 6:13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo não pode apagar, igreja, porque se o fogo apaga, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo pregar, eu não consigo orar, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Eu não consigo, eu não posso pôr a minha mão sobre a cabeça de alguém e ministrar a cura. Eu não consigo, porque eu preciso do Espírito Santo. Jesus disse: Ele está sobre mim. Aleluia. A unção do Santo está sobre mim. Aleluia. Jesus, sendo Deus, testificou do Espírito Santo. E quem somos nós para querer fazer uma obra sem Ele? Jamais conseguiremos fazer alguma coisa sem o dono dessa obra. Então, queridos, esta noite o Senhor reservou para nós, para que possamos buscá-lo, para que possamos voltar a ter o nosso altar de oração. Aleluia. A ter o nosso altar onde nós oramos, onde nós choramos, onde nós buscamos a unção de Deus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, Ele clama, igreja. Se hoje se hoje ouvires a sua voz,
está voltando. Não há mais tempo, as coisas já estão acontecendo, os momentos finais chegaram, e muita gente não quer nem ouvir falar disso. É tempo de voltar, é tempo de voltarmos ao primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. O tempo que você não parava de louvar a Deus, o tempo que você não parava de adorá-lo a cada instante, a cada momento. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de nos reconciliarmos com o Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor com alegria, com determinação, com graça. O Espírito Santo de Deus está aqui. Busque a Ele, fale com Ele, se submeta a Ele. Hoje em dia tem muitas coisas por aí, muitas distrações, e é difícil para nós. A maior distração da pessoa está na mão. Tremendo, Jesus. A maior distração. Mas deixa essa distração de lado. Comece a orar, a falar com Ele, a buscar a Ele, a louvar a Ele, a se submeter a Ele. Por quê? Porque daqui a pouquinho nós vamos ouvir o som da trombeta tocando. Glória Jesus a vindo Deus, nas aleluia. nuvens, aleluia. Tremendo. E as nossas obras? O que vamos apresentar para o nosso Deus naquele dia? O que temos para apresentar para Ele? Ah, Senhor, tem aqui um monte de joguinho que eu jogava no celular, tá bom isso? Não é isso que o Senhor quer. Quantas almas eu vou apresentar para meu Deus? Quanto tempo de oração eu vou apresentar para Ele? Quanto tempo, quantas vidas, quantas almas eu evangelizei? Quantas almas eu ganhei? Quantos louvores eu louvei? Quais são as minhas obras? Esses dias nós estávamos falando aqui, né? Esses tempos atrás, sobre as obras de ouro, obras de pedras preciosas. Quais são as obras que eu tenho com meu Deus? Ainda dá tempo, igreja. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Deus, aleluia, Daqueles que o invocam com alegria. Perto está o Senhor. E perto está o nosso Deus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos participar agora da Santa Ceia. Que o Senhor venha nos abençoar poderosamente. E que essa palavra ela fique no nosso coração. Que nós possamos, a partir de hoje, refazer o nosso altar de oração. Como Elias refez o altar. E ele orou e a oração dele foi bem pequenininha, bem curtinha. E Deus mandou fogo do céu. Queimou o sacrifício, queimou as pedras e lambeu a água. O fogo que veio do céu. Que esse fogo, ele venha sobre nós. Nos queime, que o nosso coração queime. Os homens, os discípulos no caminho de Emaús, eles diziam: o nosso coração queimava. O nosso coração queimava. Quando ele falava conosco. Glória a Deus. Que o nosso coração venha queimar quando nós começarmos a ouvir esta palavra. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.